Vou começar resolvendo um exercício aqui para vocês. Repetição. São exercícios de estrutura de repetição, como prometido para vocês. Vou colocar aqui a descrição do exercício. Esse primeiro exercício pede que sejam feitas um script na tela para imprimir os números de 1 a 20, um abaixo do outro, depois modificar ele para exibir os números um do lado do outro. Bom, o que a gente vai fazer, né? Eu vou primeiro fazer a estrutura principal do programa. Vou deixar aqui um pouco no cru. Name igual a main. Chame o main. Isso eu sempre faço por causa dos testes automáticos. Se você quiser fazer qualquer programa que teste automaticamente seu software, como eu faço com os exercícios de vocês, se não estiver dentro da função main, eu não tenho como testar exatamente um módulo. Eu não tenho como testar uma função feita aqui. Isso aqui funciona, isso aqui vai imprimir teste. Eu posso rodar, ele vai imprimir aqui. Mas quando eu quiser realizar os testes automáticos, eu não tenho como capturar essa execução desse teste. Eu só tenho como capturar a execução de dentro de uma função, que seria dentro da função main. Então, assim, eu consigo garantir pelo menos que eu estou ensinando para vocês do jeito que vocês vão ser avaliados. No caso, o que a gente está querendo aqui, né? Um script que imprima na tela os números de 1 até 20, um abaixo do outro. Bom, como eu sei quantos números eu vou exibir, ou quantas vezes eu vou executar essa instrução, eu poderia, por exemplo, fazer print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, print 6 e assim por diante. Isso resolveria o meu problema, né? E assim por diante eu vou copiando e colando aqui até o 20º. Não preciso mais desse passe aqui. Isso resolveria meu problema? Resolveria meu problema. Eu faria os 20 exercícios, ou as 20 impressões aqui. Eu poderia fazer assim. Mas se você notar, aqui eu poderia simplesmente repetir, eu estou repetindo a mesma instrução, só que com dados diferentes, né? Eu estou repetindo, imprima, aí um número, imprima, outro número, imprima, outro número, e assim por diante. Eu posso usar uma estrutura de repetição que vai repetir essa instrução print várias vezes com dados diferentes. Então, uma das estruturas de repetição, for, algum valor dentro de um intervalo, como está lá no outro vídeo. Eu posso fazer um intervalo de 1 até, né, o parâmetro inicial, parâmetro final. Vou colocar 21 porque ele vai até exclusivo. Faça a seguinte instrução. Varie o x de 1 até 21 e cada uma dessas variações você imprime o que tiver aqui. Pronto, se você fizer desse jeito, ele vai imprimir de 1 até 20. Está aqui. Eu rodei, já funcionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. De 1 porque é o inicial, onde eu quero começar, 21 porque ele vai parar no 20. E aí o que está fazendo esse meu for? A execução do for ele vai imprimir o que tiver na variável x, ele vai executar uma vez esse bloco para cada valor de x que tiver nesse conjunto. Isso aqui é um conjunto, uma lista, um vetor, qualquer coisa que tenha elementos que eu possa percorrer. E esse aqui o range vai me gerar algo que eventualmente, por causa desse for, gera uma lista que começa no 1 e vai terminar até o 21, até no português, até inclusivo. No caso, se a gente quiser fazer com que isso imprima um do lado do outro, aí vocês vão ficar, pô, professor, mas aí é complicado, porque o print ele vai, né, dar um enter sempre. Sempre que eu executo a instrução print, ele dá um enter logo em seguida, quando terminou o print. Tem dois jeitos. O primeiro, eu posso botar o separador de final, quer dizer, o que você faz quando termina de imprimir o que tiver aqui nessa string de argumento? Eu posso dizer para ele botar só um espaço em branco. Que aí, quando ele terminar de imprimir o número 1, ele vai dar um espaço em branco. Aí ele imprime o 2, dá um espaço em branco. Imprime 3, dá um espaço em branco. Se a gente rodar isso aqui, ó, eles ficam todos desse jeitinho. A gente vai ter só o probleminha que o 20 vai ter um espaço em branco no final. Mas isso, desse jeito, não tem como a gente consertar, não. Eu precisaria condicionar para caso x fosse o último, ele não imprimisse isso. A gente pode fazer isso, né? If x for justamente o 20,
aí eu posso só imprimir o x e dou um Enter no final. O que está acontecendo agora? Eu estou executando o seguinte bloco. Se não, eu vou imprimir assim. O bloco do for agora é um if else. Ele vai executar para cada um dos valores de 1 até 20, até inclusivo. Se o valor for justamente o 20º, ele vai imprimir só o 20 e vai dar um Enter. Se for qualquer um dos outros valores, ele vai imprimir o número e vai dar um espaço, em vez de dar um Enter. Então, agora a gente tem... Bom, aparece aqui do mesmo jeito, exceto que se você olhar fielmente a saída do programa, aqui tem todos esses números, o 20 e um espaço em branco no final. Aqui tem todos os números, o 20 e não tem um espaço em branco no final. Ele dá logo Enter. Aqui tanto faz porque o console, esse terminal, ele seleciona tudo. Esses espaços em brancos não existem nenhum, mas ele está selecionando aqui por causa do Windows. Eu não tenho como controlar isso. Bom, aqui foi o primeiro exercício, fazer um script que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro, e os números um do lado do outro. Vamos fazer isso de outro jeito. Em vez de utilizar if, else, print, eu vou fazer a string e vou imprimir só a string final. Né? Print final. E aí eu vou começar a fazer o seguinte. Final vai ser uma string vazia. O que eu posso fazer aqui agora de forma um pouco diferente? Final é um string. Eu posso fazer o seguinte. Join. Não, isso não vai dar certo não, join. Eu posso fazer também de algumas outras formas isso. Eu posso pegar final e concatenar a string final com a representação em string do x. Depois, eu posso adicionar um espaço em branco. O que isso está fazendo? Ele está pegando a string final, que ela começa vazia. Nota aqui que eu coloquei simplesmente ela em vazia. E aí, para cada vez que você executar um bloco do for, eu vou pegar o atual valor de final e vou adicionar no final dela a representação em string da variável x e um espaço em branco. O que vai acontecer? Se eu mandar imprimir final, vai mostrar a string como um todo. Professor, se você quisesse um enter, você bota um enter aqui, não tem problema. Aí ele imprime o final. Nota que teve um enterzinho aqui depois do 20. Por quê? Porque a última vez que a gente fizer essa instrução, quando o x valer 20, final vai receber a representação em string do 20 e um enter. E aí, quando a gente fizer o print final, ele vai imprimir toda a string final, que tem já um enter, mais o enter do final do print. Quando o print termina de imprimir, se você não se você não mandar o argumento end, ele continua imprimindo mais um enter. Então, desse jeito, a gente tem também outra forma de fazer. Professor, eu não queria botar esse enter no final. Tem duas opções. Aqui, a mais fácil é fazer o end, o que ele imprime no final, né? O que ele imprime quando acaba de fazer a impressão do que foi passado como argumento. A gente pode botar e dizer, olha, a última coisa que você faz na execução do print é nada, não imprima nada. Tá aqui, é vazio. Que aí ele tira esse enterzinho aqui depois do 20. Também é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer a mesma coisa. Se o x for 20, final vai receber só string x, sem receber o mais o barra n. E aí o else a gente coloca assim. Professor, achei muito chato isso aí. Eu não queria ter que fazer esse negócio. Pô, eu tô repetindo aqui final mais string. Não era para não ter que ficar repetindo código. Também tem outro jeito. A gente pode fazer de outra forma. A gente adiciona sempre o número. Aí, se o x não for o 20, final, concatena com barra n. Também dá certo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sempre adicionando x, porque adicionar o x na minha string, a representação em string do x, sempre vai ter que acontecer. E eu vou sempre adicionar um enter, exceto quando for... Né? Eu vou sempre adicionar um enter quando o x for diferente de 20. No caso, x é igual a 20, eu não adiciono esse enter no final. Dependendo do jeito que você estiver fazendo, tudo isso vai resultar na mesma string, na mesma impressão, no mesmo resultado final, exceto que alguns são mais rápidos do que outros. Mas para fins práticos, porque a gente está fazendo nessa disciplina, não faz a menor diferença um para o outro. Deixa eu ver como é que está aqui. O chat do Twitch está ok. Vamos passar para um segundo exercício. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais divertido. Vamos lá, fatorial. Vamos fazer um exercício que calcule
os números fatoriais. Eu devia ter aumentado aqui um pouco o zoom. Esqueci. Ficou para trás. Um segundo exercício é um script que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então, a gente tem que começar, né, vou começar definindo meu main. A função main, faltou argumento, faltou usar fecha parênteses, if name igual a main, chamo main, e agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer um script que calcula o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então, a primeira coisa é o número inteiro fornecido pelo usuário. Eu não vou nem colocar digite um número nem nada não, porque vocês todos estão vendo o que a gente está fazendo aqui. Minha ideia é mais simplesmente mostrar como se usa as estruturas de repetição. Aqui a gente tem algumas formas diferentes de fazer. A primeira delas, e talvez mais simples, vai ser simplesmente utilizar um for e fazer essa multiplicação. No caso, isso é um dos problemas comuns de quando você tem que usar a estrutura de repetição. Eu vou precisar de uma variável que vai acumular o resultado de uma operação. Né? O que é o fatorial? 10 fatorial, e aqui eu vou colocar como comentário, é igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até o vezes 1, aliás. Não tem até, acabou. Então, isso aqui, organizado de outra forma, fica 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. E, essencialmente, a gente tem que conseguir acumular resultados intermediários para a gente poder fazer um for. Eu não vou poder multiplicar tudo de uma vez, eu tenho que sair acumulando algum resultado. E é o que a gente faz na prática, a gente multiplica 1 por 2, e depois o resultado disso a gente multiplica por 3, o resultado disso a gente multiplica por 4, o resultado disso a gente multiplica por 5, e assim por diante, até o último. Basicamente é isso que a gente faz na vida real. Então, eu vou colocar o resultado dessa multiplicação, que eu começo com 1. Aí, o 1 eu vou multiplicar pelo 2. E aí, eu vou fazer o seguinte. O 1, eu quero pegar o resultado de 1 e vou multiplicar por 2. O resultado disso aqui, eu vou multiplicar por 3. O resultado, eu vou multiplicar por 4. O resultado de 1 vai ser guardado em multi. O que já tinha em multi, eu multiplico por 2 e eu guardo em multi. O que já tinha em múltiplo, eu multiplico por 3 e guardo em multi. O que já tinha em multi, eu multiplico por 4 e guardo em multi, e assim por diante. Ó, nota que eu estou repetindo a mesma ideia, mesmo tipo de conta, só que agora eu estou fazendo isso mudando só esse valorzinho aqui. Ó. Sair de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, assim por diante. Então, a gente pode fazer isso aqui num for. X variando de range. Começando de 1, na realidade eu posso começar logo de 2, porque 1 já foi. Alguma coisa multiplicada por 1 é essa própria coisa. Até o i, que é o que o usuário digitou, mais 1, porque eu tenho que incluir o i. Eu vou fazer, multiplica, vai receber multiplica vezes x. Pronto, está terminado. O que a gente está fazendo com a parte interessante desse exercício? Eu estou pegando o resultado da multiplicação, que eu vou guardar tudo que eu multipliquei até agora dentro da variável multi. E aí eu vou fazer o seguinte. Cada vez que eu executar essa instrução, na realidade ela está fazendo multi, recebe o resultado do que já foi multiplicado vezes o valor atual de x. O valor de x começa em 2 e vai até, no português, inclusive o i. Porque esse i mais 1 aqui é o final do range. O final do range não é incluído no range. Então, fazendo desse jeito, eu devo conseguir calcular o fatorial de 5, 120. Fatorial de 2 deve ser 2. Fatorial de 1, 1. Fatorial de 3, 6. Até agora está tudo certo. 4, 24. De 10. Se alguém olhar aí na calculadora, acho que está certo. Então, a gente tem todos essa forma de resolver isso. E aí eu vou começar a falar um pouco de o que a gente precisa na hora de fazer um loop, ou na hora de pensar em loop. Primeira coisa, né, quais são as etapas de se fazer um loop? Primeira,
é descobrir o que você vai ficar repetindo. Está repetindo o tempo todo. É possível. Aí essa segunda pergunta que você vai se fazer. É possível resumir as operações mudando só os valores das variáveis? Que foi o que a gente fez aqui. A gente fez multi, que recebe 1, aí depois multi, que recebe multi vezes 1, ou multi vezes 2, depois multi, que recebe multi vezes 3, multi, que recebe multi vezes 4, multi, que recebe multi vezes 5. O que eu estou mudando é simplesmente o valor de uma variável. No nosso caso, eu estou chamando ela de x. Qual é a terceira parte? Né? Aí essa parte é o pulo do gato. É escrever um bloco de comandos que, de forma sequencial, ou seja, uma execução do bloco atrás da outra, faça com que o problema seja resolvido. Isso são as três principais etapas de se tentar pensar em como se fazer um bloco de comandos de repetição. É muito difícil explicar exatamente todas as técnicas, isso vai depender da prática, vocês vão ter que praticar um bocado essa parte. Alguns problemas são esses um pouco mais iniciais, que você às vezes não sabe nem por onde começa. Como é que eu saio multiplicando números? Como é que eu saio somando números? Né? Quando você quer somar, se você quiser fazer a soma de 1 até algo digitado pelo usuário, você pode simplesmente fazer, em vez de fazer asterisco recebe x, você faz mais recebe x, em vez de começar com 1, você começa com 0. Mas isso são técnicas que a gente vai aprendendo com a prática. Mas acontece alguns problemas na hora também de se escrever um bloco de repetição, um laço, um loop, de qualquer forma. Eles são. E aí são as coisas que você sempre tem que estar prestando atenção para escrever ele de um jeito que preste. As coisas importantes. E aí eu não vou botar não, vou botar só assim. Qual os valores das variáveis antes de entrar no laço, na estrutura de repetição? Isso é muito importante saber, que isso tem que estar sempre certinho no final de cada execução de um bloco do laço. Um bloco é só uma rodada disso aqui. No caso, esse bloco só tem um comando, então é só uma vez a instrução 16. Como estão as variáveis? Como está o conteúdo das variáveis? Você tem que saber isso. E por quê? Porque na realidade o importante é saber antes de começar a executar o bloco, tá tudo do jeito que você gostaria? Assim que terminou de executar o bloco, tá tudo do jeito que você gostaria? Assim que começou a executar o laço, tá tudo do jeito que você gostaria? Assim que terminou de executar o laço. O laço são todas as execuções do bloco, como eu estou falando agora. Antes de começar a executar todas essas instruções aqui, que são várias aqui, depende de quantos usuários digitou. Se o usuário digitar 100, vão ser 99 instruções. Então, antes de começar a primeira, tá tudo certo? Depois da primeira execução do bloco, tá tudo certo? Da terceira, tá tudo certo? Da quarta, tá tudo certo? Da quinta, tá tudo certo? Então, ele está fazendo o que você quer? Terminou de executar o bloco, logo aqui em seguida, na linha 18, quando ele começar a tentar fazer alguma coisa aqui na linha 18, tá tudo certo também? Porque aqui a gente não está tentando ver a execução de uma instrução apenas, são várias instruções. Às vezes você não sabe exatamente nem quantas instruções são. Então, essas são as duas coisas que você tem que saber sempre. Quais são os valores das variáveis antes de entrar na estrutura de repetição, no final da execução de um bloco, como está o conteúdo das variáveis, no final da execução do laço, como estão as variáveis. Essas três coisas
são as coisas que a gente sempre precisa estar em mente. E agora eu vou fazer utilizando o while em vez de utilizando... Para resolver esse mesmo problema aqui da gente, vamos usar o while em vez de usar esse for. Por quê? Porque aí a gente vai introduzir um pequeno bug que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Por que eu estou frisando bastante isso aqui? Vamos lá, em vez de usar for, vamos deletar tudo. Pronto, deletei tudo. A multiplicação recebe 1. Então, enquanto não zerar, né? Enquanto i for diferente de 0, aí eu vou fazer assim, multi recebe multi vezes... multi recebe multi vezes i. Tá aqui, tá o resumo. Eu vou botar explícito, multi vezes i. Pronto. Isso aqui vai fazer um pouco ao contrário. Em vez de fazer multi recebe multi vezes 2, vezes 3, vezes 4, eu vou começar a fazer multi recebe multi vezes 10, depois multi recebe multi vezes 9, depois vezes 8. Então, aqui eu vou começar com 10. Na realidade, eu vou começar com i. E vou descer até o multi, enquanto o multi for diferente de 0. Pronto. Eu vou começar com ele valendo 10, depois valendo 9, depois valendo 8, depois valendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multi recebe multi vezes o quê? Multi menos 1, né? E aqui eu tenho que botar esses parênteses aqui, senão ele multiplica multi ao quadrado depois subtrai. Na realidade, vamos começar sem os parênteses. O que vai acontecer aqui quando eu rodar esse negócio? Eu vou colocar 2. Ixi, vixe, vixe. O que está acontecendo aqui? Vou parar, vou travar a execução do programa. Ctrl C. Vamos entrar no depurador e ver o que acontece do jeito que a gente está fazendo aqui. Rodar. Bom, eu imaginei, eu vou colocar aqui 2. 2 fatorial, todo mundo sabe calcular. Ele entrou aqui na execução, está dentro do main, pausou aqui a execução nessa linha, 19. Só tem duas variáveis locais aqui dentro do main, tem o i e tem o multi. O i vale 2, o multi vale 2. Na hora que eu mando rodar essa instrução, multi recebe multi, que multiplica multi menos 1, o multi passou a ser 3. Bom, era 2, multiplicou por 2 dá 4, menos 1, 3. Multi é diferente de 0, então ele vai executar o bloco. O while ele executa o bloco dele e depois ele avalia. A primeira vez ele avalia a condição. Se ela for verdadeira, ele executa o bloco. Aí ele volta para avaliar a condição. Enquanto ele estiver avaliando essa condição como verdadeira, e ele só testa a condição assim que acaba o bloco. Acabou o bloco, ele testa a condição. Continuou o bloco, daí ele não para. Ele não para de executar o while porque a condição deixou de ser falsa no meio da execução do bloco. Não, ele só avalia a condição assim que começa o bloco. E agora a condição era que o multi é 3. 3 é diferente de 0, pode executar. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Isso, não é isso que a gente queria, né? Então, o primeiro bug aqui é para botar um parênteses aqui, ó. Vamos recomeçar. Rodou, parou aqui. Opa, vou botar 2. 2 que multiplica 2 menos 1. Aí, multi continuou 2. 2 que multiplica 2 menos 1. Multi continuou 2. 2 que multiplica 2 menos 1. Multi continuou 2. Não vai sair nunca, né? 2 vezes 1 dá 2. 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 E aí ele avalia aqui que o multi continuou valendo 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui também morreu. Isso aqui não está dando certo. Não está dando certo por quê? Porque no final da execução desse bloco, antes de começar esse while, o multi é diferente de 0. Depois que termina uma instrução, especialmente no caso do multi valendo 2, multi vale 2 antes de começar, terminou a execução, multi continua valendo 2. A condição inicial para eu começar a executar o bloco era 2. Assim que eu terminei de executar o bloco, ela continuou sendo 2. Então, se o valor de multi não mudar, eu não tenho como avaliar alguma outra coisa diferente de verdadeiro. Se era verdadeiro, se tem uma condição que é verdadeira, eu faço meu bloco, essa condição não mudou, ela vai ser executada de novo. E se todas as variáveis antes de começar o meu bloco, elas tinham um valor específico, eu executei meu bloco e todas as variáveis continuaram sendo o mesmo valor,
aí realmente esse bloco vai rodar para sempre. Porque se antes do bloco estava tudo de um jeito, terminou o bloco, por mais que tu tenha feito contas, por mais que tu tenha feito coisas, continuou tudo do mesmo jeito, só tem uma condição, ou só pode acontecer uma coisa. O bloco vai ser executado de novo, porque a condição vai ser a mesma coisa, as variáveis estão tudo do mesmo jeito, ele vai executar o bloco de novo e o bloco vai repetir a mesma coisa que aconteceu anteriormente, porque estava tudo igual ao que tinha começado o bloco. O bloco executa e como ele faz a mesma coisa que ele fez antes, porque um computador ele não muda de ideia, a instrução está aqui, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez antes, o resultado vai ser o que tinha antes, de novo. E aí a gente entrou naquele que a gente chama de loop infinito, ele não vai nunca parar de rodar o loop. Então aqui qual é o nosso problema? Que a gente não está definindo o fatorial exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Eu gostaria de começar com o último e descer até o primeiro. Só que a única coisa que eu tenho como contar, na realidade, é o i. Então, eu vou começar enquanto o i for diferente de zero. E aí eu pego a minha multiplicação e também isso não vai dar muito certo, porque eu estou pegando a minha multiplicação e estou multiplicando por multi menos 1. Então, vai ficar 10 vezes 9. O resultado, por exemplo, se o usuário digitar 10, né? Vai ficar 10 vezes 9. Isso dá 90. 90. Aí, na segunda execução do bloco, eu vou ter 90 vezes 89. Isso já não é o fatorial de 10. Já esculhambou tudo. Não é o que a gente queria. O que a gente queria era 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. E aí, o 10 vezes 9 eu guardo no meu 90. Esse 90 eu vou multiplicar 8. 90 eu vou, ou esse 90 vezes 8 eu vou guardar, e aí eu vou multiplicar o resultado disso por 7, e não por, sei lá, o que viria. Então, na realidade, o que eu tenho que multiplicar é por i. Mas i começou com 10, e eu já coloquei o i aqui. Então, na realidade, o que eu queria fazer, antes de tudo, era i menos igual a 1. Eu vou diminuir o valor de i, porque eu já usei o 10. Né? Se for o caso, o i valendo 10. Já usei esse i. Aí eu vou agora para o i menos 1. E aí, se a gente fizer isso do jeito que está aqui, ele até começa direito, mas ele não vai continuar direito. Vamos lá, vamos com 10 agora. Com 2 vai funcionar, mas com 10. Eu tenho i valendo 9, multi é 10, ok, assim que entrou a primeira vez nesse laço. Quando eu rodar isso, 90, ótimo, o i é 9. Aí já não deu certo, porque o i não está diminuindo. Isso é outra coisa que a gente normalmente esquece, é de mexer nesse índice aqui. O i é menos igual a 1. Cada vez que eu gasto um i, eu tenho que tirar um i. O for foi um pouco mais rápido para a gente fazer. Agora sim, agora vai. Eu vou botar aqui, na realidade, vou travar aqui. Vamos rodar usando depurador esse negócio para a gente ver o resultado das variáveis. Posso até diminuir isso aqui. Vamos colocar o 10. Bom, assim que vai executar a primeira vez esse while, eu tenho que o i vale 9, eu gostaria, porque eu já gastei ele, eu já coloquei ele, o 10 ali no meu resultado da multiplicação. Então, entra no laço, quer dizer, entra no bloco do while, porque foi verdadeiro, i é diferente de zero. 10 vai multiplicar, vai receber o resultado de 10 vezes 9, 90, ótimo, o i passa a valer 8. Ele vai avaliar de novo se o i é diferente de zero, entra no bloco. E aí, o i passa a valer 7 e assim por diante. E a gente fez agora o fatorial ao contrário. Eu posso só ficar rodando aqui. Eventualmente chegou no zero, saiu. Tem um outro jeito de fazer o fatorial. Esse aqui vai ficar de bônus para o pessoal que está aí agora. Eu acho que eu vou tirar, porque vai ficar mais complicado. Só um pouquinho. Eu não precisaria nem fazer muito estudo aqui não, que é o que vocês fizeram em alguns exercícios, mas não exatamente do jeito certo. Poderia definir uma outra função chamada fatorial. Vou deixar passe por enquanto. E aí, em vez de fazer tudo isso aqui, eu simplesmente poderia mandar resultado, sei lá, recebe fatorial i. E aqui eu vou dizer que é um i. E para quem está usando Python 3.6 ou melhor, você pode dizer qual é o tipo de uma variável. Você pode botar esses dois pontinhos aqui, int, aí você já diz que i é um inteiro. Às vezes não precisa fazer isso. Quer dizer, nunca precisa fazer isso. E não é nem obrigado isso é um inteiro. Eu posso passar outra coisa aqui também. Eu só estou dizendo para o desenvolvedor que, olha, para quem estiver lendo este código, não um computador, uma pessoa que estiver lendo esse código, olha, o i eu estou esperando que ele seja um inteiro. Se você for chamar fatorial, chame passando um valor inteiro como argumento para o i,
porque senão, para o parâmetro i, aliás, porque senão pode ser que dê tudo errado. Mas você não precisa dizer qual é o tipo da variável i. Python não faz a menor distinção dos tipos de variáveis. Então a gente poderia já colocar todo aquele resultado aqui, né, e simplesmente fazer desse jeito, funcionaria. Mas se eu quiser fazer isso aqui é um bônus, é o fatorial de forma diferente, vamos dizer assim, que a gente chama de recursão. Eu sei resolver o problema quando o fatorial é de 1, por exemplo. Se o i for justamente o número 1, eu sei que o fatorial de 1 é 1. Se o i for justamente o número 2, ou 0, por exemplo, né? 0 é 1. 2, o fatorial de 1 também é 1. Esses dois eu sei. Quanto é que é o fatorial, né, do resto? O fatorial de i é i vezes o fatorial de i menos 1. E pronto, está resolvido o nosso problema também. Esse é outro jeito de fazer o fatorial. E aí eu quero mostrar para vocês também como é que isso funciona. Que multi é resultado. Isso também vai ficar para explicar um pouco o que estava acontecendo com... Ó, tá certinho. O que estava acontecendo lá com o trabalho de vocês. Vocês fizeram algo parecido com isso, mas era indireto, né? Uma função chamava outra função, que chamava outra função, que chamava outra função, podia chamar a primeira função de novo e ficava chamando função. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou botar um breakpoint aqui e vamos rodar esse negócio com 10 funções. E é o que eu quero que vocês prestem muita atenção é nesse call stack, que é a pilha de chamadas. Quando você chama um... Eu vou fazer diferente, vou parar tudo aqui e eu vou botar o breakpoint aqui na primeira linha, que não é comentário, para a gente começar de novo. Quando você tem um programa, aqui ó, call stack, e é essa parte que eu quero mesmo que vocês prestem atenção. Tá o módulo, eu chamei o módulo e o interpretador está lendo essa primeira coisa de todas do nosso script, que é uma string que a gente chama de documentação. Ele guarda essa string, porque não é para ele fazer nada com essa string, não tem nenhuma atribuição, não tem mais nada, ele simplesmente guardou essa string na variável especial, que é a doc, está aqui. Faça um script, está escrito aqui, ó. Faça um script, número inteiro, já começou por aqui. E aí, ele chega na definição de fatorial, eu não preciso olhar para isso. Ele chega na definição do main, eu não preciso olhar para isso, ele simplesmente olha, ok, existe uma função chamada fatorial que recebe uma variável. Existe uma função chamada main que não recebe nada. Se o nome for main, execute o main. O nome é main, porque afinal eu acabei de chamar esse script passando justamente fatorial.py como o arquivo. E a gente vai entrar na função main. Eu vou clicar aqui, step into. Dentro da função main, que agora eu chamei a função main, é para ele executar a função main, olha aqui, ó. Eu tenho o módulo que está sendo executado, que chamou a função main. Está aqui as duas coisas na minha pilha de chamadas. E aí, a função main chamou a função input. Não era para ter feito isso. Começa de novo. Apertei o botão errado. Então, vamos lá. É porque eu tenho que ir apertando step into o tempo todo. Então, o main chamou a função input. A função input, eu vou botar aqui 10, por exemplo. Resultou no i, valendo 10, está aqui, o i vale 10, e aí o resultado vai receber fatorial i. A gente chamou a fatorial i. Agora, ó, na minha pilha de execução, eu tenho o módulo como um todo, o módulo chamou a função main, o main chamou a função fatorial, e aí se o i for 0, retorna, mas não é, se o i for 1, retorna, mas não é, se não, vai retornar i vezes, chame a função fatorial agora com i menos 1. Aí chama, ó, agora está fatorial e fatorial de novo. E aí o i é 0, o i é 1, não. O i está valendo 9 aqui em cima. Aí eu vou chamar a fatorial com 8, porque é i menos 1. 9 menos 1 dá 8. Então eu vou chamar a fatorial com 8 agora. Ó, tem 3 fatorial na pilha de execução. 4 fatorial na pilha de execução. 5 fatorial na pilha de execução. 6 fatorial na pilha de execução. E assim por diante. A pilha de execução em Python, ela tem um limite definido propositalmente para ser 1000. Porque idealmente, a gente não faz as coisas utilizando recursão. Quando você faz recursão, você, às vezes,
às vezes é o ideal de você fazer. Você pode até pedir para o interpretador aumentar esse limite, não tem exatamente um problema. Mas, normalmente, quando você faz uma recursão que atinge mais do que 1000 chamadas na pilha de recursão, é algum bug do seu programa que você não previu. Sempre que dá para fazer de forma recursiva, isso é um teorema matemático, dá para fazer de forma normal, sem usar recursão. Toda função recursiva pode ser desmembrada ou reorganizada de uma forma que ela não seja mais recursiva. Em matéria de desempenho, existem várias vertentes de quanto isso é importante. Se for extremamente importante, aí sim, é melhor você realmente refazer. Mas não é exatamente isso que eu estou esperando de vocês por enquanto, nem também esse nível de desempenho. Então aqui, o que vai acontecer é que a gente vai executar isso até o 1, e agora o if i igual a 1, ele retorna com 1, e aí a pilha começou a diminuir. Ó, se você prestar atenção, a pilha está diminuindo, porque agora ele começa a retornar todas essas coisas até conseguir fazer a conta. Para alguns problemas, realmente é maravilhoso você fazer tudo de forma recursiva. É bem mais organizado, fica bem mais bonitinho. Mas o código fica limpo, fica enxuto. Aqui está enxutíssimo. O Torres de Hanoi é um dos problemas que fica enxutíssimo a solução recursiva. Ela tem 10 linhas, e olha lá. Enquanto a iterativa tem muito mais. Argumenta-se que a iterativa é muito mais rápido, mas depende. Você precisa dessa velocidade toda de execução ou você precisa dessa velocidade toda porque o produto é para ontem? Aí você vai ter que analisar o que é mais importante. Vai dar tempo de voltar e arrumar, tirar a recursão depois? Então, bota do jeito que está e depois você tira a recursão quando der tempo. São coisas que você tem que escolher. Mas, via de regra, o ideal é que se você precisar usar a recursão para resolver seu problema, aí você usa a recursão para resolver seu problema. Mas o que vocês estavam fazendo era um pouco a corruptela disso aqui. Vocês estavam tentando separar as etapas do programa, né, entre entrada de dados, testes para validar se a entrada estava corretamente feita, depois os cálculos, depois a exibição. E vocês usaram uma função chamada outra. Idealmente, você chama tudo de dentro do main. O main é o principal que gerencia todas as outras funções quando assim for essa separação. Então ele chamaria a função de entrada, com o resultado da função de entrada de dados, ele chamaria a função que valida esses dados. Caso a função que valida os dados desse falso, ele chamaria de novo a entrada de dados. É o main que está chamando tudo, para você evitar essa recursão, para você evitar que o programa tenha o que a gente chama também de falha de memória, vazamento de memória, porque começa a chamar uma função atrás da outra e você não sabe mais qual é a primeira, nem volta nunca mais para a primeira. Ele simplesmente vai começar a usar a memória e nunca mais vai liberar, porque não foi programado para isso. Então, essa aqui é uma outra forma, é uma forma diferente. A gente vai falar de recursão mais tarde no curso, mas esse aqui é um primeiro exemplinho de como se faz as coisas com recursão. Deixa eu ver um outro exercíciozinho aqui para gente continuar. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar que eu respondo numa boa. Deixa eu ver outro exercício aqui, cadê? Eu tinha alguns aqui. Ah, de Fibonacci. Fibonacci também é bonitinho. Pronto. Não, deixa eu botar mais um aqui. Fib. Tá bom, Fib. Pronto. A série de Fibonacci, que é a sequência, começa com 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Basicamente é Fibonacci, o primeiro número de Fibonacci é 1. Na realidade eu vou fazer assim, ó, o zeroésimo número de Fibonacci é 1, o primeiro é 1, e o Fibonacci, o enésimo número de Fibonacci é o penúltimo mais o antepenúltimo. E basicamente é um número na sequência, depois dos primeiros, claro, é igual à soma dos dois anteriores. Pronto. Então a gente pode começar de novo. Eu vou começar logo copiando, colando uma parte disso aqui. Eu quero ter que fazer esse negócio de novo. Ah, tá ótimo. Pronto. E eu vou ter que pedir a entrada, o enésimo termo. Então, a gente vai ter que começar aqui e fazer.
For, na realidade for não. Eu tenho que primeiro, eu quero o enésimo termo de Fibonacci. Então não é um número que estoura um certo valor. A gente pode fazer esses dois exercícios. Mas quero saber, por exemplo, se ele der o décimo termo. Eu estou considerando que o zeroésimo termo não é o primeiro, é o zero. O F2. E aí eu vou botar aqui o Fib3, o terceiro número de Fibonacci é 2 mais 1 igual a 3. O Fib4, e aí eu quero o Fib. É 3 mais 2. Pronto. E aí tá aqui a sequência, vocês podem ver que tá igualzinho. E aí o que eu quero, na realidade, calcular é o Fib-i. Então vamos lá. O que a gente pode começar, né? Primeiro a gente vai chamar aqui Fib. Quanto é que começa valendo o número de Fibonacci? Eu vou dizer que começa no zero. E aí for x in. E aí a gente vai fazer aqui um pouco construtivamente esse negócio aqui. For x em range, variando de 0 até o i mais 1, que eu quero incluir o i, porque vai ser o iésimo número. E aí depende do que você está chamando. Isso aqui é o primeiro ou não está contando? Isso eu não sei exatamente dizer o que vocês interpretam no português. Para mim, isso aqui seria realmente o primeiro. Então, se isso aqui fosse realmente o primeiro, eu faria assim. Mas eu não vou fazer desse jeito, porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês interpretarem do outro jeito. Que tá. Falta o quê? A gente vai fazer o seguinte. Fibonacci vai ser igual ao que eu tivesse no valor de Fibonacci, mais o quê? Mais o próprio x? Não vai ser exatamente isso, né? O que eu vou querer? Como é que eu faço para organizar? Aqui está tudo loucura. Então, primeira etapa. Organizar o que a gente quer fazer. Na realidade, vamos começar do zero. Em vez de fazer na loucura, vamos fazer direitinho. Eu começo com Fibonacci valendo 0? Na realidade, não, né? Eu deveria começar com Fibonacci valendo 1, porque o número 0, o zeroésimo termo de Fibonacci é 1. E aí, eu vou fazer o seguinte. Fib vai receber o que tinha antes em Fibonacci, mais quanto? Aqui não parece, talvez, tão razoável fazer assim. Vamos ver. Eu vou botar isso aqui ao contrário, para a gente talvez enxergar o que está acontecendo, né? Esse aqui é 1 mais 1. Esse aqui é 3, que é 2 mais 1. Esse aqui é 5, que é 3 mais 2. E aí eu estou dependendo de 2, na realidade não é só de 1. Né? Então a gente vai ter que fazer algo um pouco diferente aqui. Não vai dar para realmente eu fazer só com uma variável auxiliar, quer dizer, só com uma variável para guardar o total, porque o Fib vai depender de dois números anteriores, não vai depender só de um. Quando a gente estava fazendo os da multiplicação e o fatorial, eu só estava dependendo de um termo. Eu não estava dependendo de duas coisas. Eu estava dependendo, olha, calcula aí o tanto que multiplicou e agora você multiplica pelo próximo. Esse resultado, basta ele, multiplica pelo próximo. Esse resultado, multiplica pelo próximo. Aqui, para eu calcular o quarto, aqui vamos chamar de quarto número de Fibonacci, eu vou ter medida do terceiro e do segundo. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 para começar. Então, vamos começar assim. Eu vou precisar de 2. Eu preciso guardar 2. Para calcular o quarto, eu preciso do terceiro e do segundo. Para calcular o terceiro, eu preciso do segundo e do primeiro. Para calcular o segundo, eu preciso do primeiro e do zeroésimo. E assim por diante. Então, eu vou precisar de duas variáveis. Então, eu vou botar assim, ó. São duas, eu vou precisar do último, calculado até agora, e do penúltimo, que eu vou chamar de 1. E aí, a gente pode já começar logo dando algumas respostas triviais, né? Se o i for igual a 0, print 0. Aliás, 1. Se o i for igual a 1, vai ser... Na realidade, eu vou botar logo o OR aqui. Se o for igual a 0 ou igual a 1, então, se você quiser ainda fazer mais resumido ainda, se o i tiver no 0 ou 1, né? Se o i for 0 ou o i for 1, imprima 1, pronto, acabou. Se não, aí a gente pode fazer alguma coisa. Aí eu vou precisar do último e do penúltimo, porque eu preciso sempre guardar esses dois. E aí, se foi mais do que 1, né? Se o Fib for o Fib de 2, e aí sim é que eu vou ter que começar a fazer as contas. For
x em range, e aí eu tenho que começar da onde? Ó, se fosse o 0 e o 1, eu já tinha calculado. Então, aqui eu já tenho o último e o penúltimo. Eu já tenho o de 0 e o de 1. Eu vou ter que começar do de 2 em diante, até o i mais 1, que é para incluir o i nessa história. Então, agora eu tenho aqui, basicamente até aqui, eu só estou garantindo. Eu sei a resposta certa quando for o 0 que o usuário digitar, eu sei a resposta certa quando for o 1. Aqui eu só estou me comprometendo a fazer as contas a partir do 2 em diante. Então, considerando que eu vou começar do 2, eu já tenho o resultado do 0. Aliás, desculpa, penúltimo e último. Eu já tenho o resultado do 0 e eu já tenho o resultado do 1. Na realidade, de forma um pouco mais genérica, eu imagino que na hora que ele for fazer uma execução desse bloco, eu já tenho o penúltimo calculado direitinho e o último que eu já vi calculado direitinho. Então, o próximo que eu vou calcular vai ser o próximo, vai ser o último, mais o penúltimo, que basicamente é assim que a gente está fazendo o número de Fibonacci. O próximo número de Fibonacci é o último mais o penúltimo. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Bom, eu preciso, antes de começar a calcular, né, antes de começar esse for aqui, eu preciso sempre ter, antes de começar qualquer bloco desse for, o que eu preciso ter sempre? Eu preciso que o penúltimo guarde o penúltimo número de Fibonacci e o último guarde o último número de Fibonacci. Na hora que eu entro nesse bloco e executo as instruções dele, eu gostaria que no final essa mesma coisa estivesse certa. O penúltimo número foi o penúltimo número que eu calculei e o último número foi o último número que eu calculei. Esse próximo está aí só para me ajudar, é o próximo número de Fibonacci. Quando o próximo número de Fibonacci já está calculado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que o último, na realidade, tem que ser o próximo. E o penúltimo tem que ser o último. Porque assim que terminar esse bloco, eu tenho um novo número. O que era o último passou a ser penúltimo, e o que era o penúltimo pode ser esquecido, e o próximo, na realidade, é o último número que eu calculei. E aqui eu posso imprimir o último número de Fibonacci que eu calculei. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Bom, até chegar no iésimo número, que foi o que você colocou aqui, né, que é o que estava pedindo aqui, o enésimo termo. Então, se a gente fizer isso, e aí eu posso até imprimir assim, ó, e aí a gente bota aqui uma setinha para a gente conseguir enxergar direitinho. Então, se eu quiser o quinto termo de Fibonacci, na realidade aqui é o nosso sexto, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, já está errado, né? Eu não sei por que está errado. Então, vamos voltar aqui e olhar o depurador. Se não sabe por que está errado, tem que sair olhando qual foi a hora que a gente fez conta errada. Vamos embora. 5, foi o que eu pedi. Entrou aqui, né? O i é 5, penúltimo é 1 e o último é 1. Tá, ok, eu acho que... Vamos botar aqui Fib 5. Vamos até deixar aqui, vai ser igual a 5 mais 3, que é para ser o 8. Então, gostaria que a resposta fosse 8, não 16. Vamos ver o que aconteceu aí. Está parado nessa execução, nessa instrução. E o que a gente tem que ver agora? Penúltimo e último vale 1, o i vale 5. Realmente, eu estou começando a olhar o x, que eu quero que comece do 2. Está tudo certo. E eu gostaria de que, antes de começar a calcular, eu gostaria de ter o penúltimo e último número de Fibonacci aí e passar a procurar o próximo. Então, o x está valendo 2, e aí eu vou entrar no loop. Então, o próximo passa a valer 2. O x está valendo 2, o x está sendo 2, ok. É 1 mais 1. Aí o último passa a valer o próximo. O penúltimo passa a valer o último. Eu não sei porque que ele voltou. Ah, eu estou botando step in. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vai, próxima execução. Estou no main. Entrou aqui. O x vale 2. O último e o penúltimo valem 1. E eu quero o quinto número de Fibonacci. O próximo está valendo 2, acabou de executar aquela instrução. O último está valendo o próximo. O penúltimo vai passar a valer o último.
E aqui a gente tem o nosso problema. Qual foi o nosso problema? O próximo era para estar guardando 1. Ou, perdoe, o penúltimo era para estar guardando 1, não 2. Quando o penúltimo recebeu o último, presta atenção, é porque foi o último, já tinha recebido o próximo. Se o último recebe o próximo e o penúltimo recebe o último, nessa ordem, o próximo estava valendo 2. Esse aqui vai estar valendo 2, porque esse último vale 2, o penúltimo, que agora vai receber o valor de último, vale 2. Era só ter mudado essa ordem. E aí, vai funcionar direitinho agora, quer ver? Vamos até o final. Pronto, agora vale certo. O que a gente pode fazer? Isso é um bug que todo mundo acaba fazendo uma vez ou outra. O que a gente pode fazer para evitar isso? No Python tem um jeito. Em vez de fazer todas essas variáveis assim, você pode simplesmente, em vez de nem usar próximo, se você quer simplesmente fazer esse tipo de coisa, você pode fazer último, vírgula. Vai receber último mais penúltimo, aí você bota outra vírgula aqui. O penúltimo vai receber o último. E aí você não precisa de nada disso. O que isso está fazendo? O que essa instrução está fazendo? Está fazendo toda a troca. O último vai receber esse primeiro pedaço, que é o último mais penúltimo, e o penúltimo vai receber esse segundo pedaço. Primeiro é avaliado todo esse negócio aqui, todo esse lado, e as atribuições são feitas depois. Então, não tem perigo de uma variável receber o valor da outra porque você mudou a ordem. Porque a ordem não vai importar aqui. Primeiro ele faz todas as atribuições, primeiro ele faz todas as avaliações, ele avalia qual é o valor de cada uma dessas expressões separadas por vírgula, depois ele vai atribuindo nas variáveis separadas por vírgula cada uma daquelas expressões. Então, assim vai funcionar. E se eu quisesse ver todos os números de Fibonacci? Você pode só dar um tab aqui, que esse print faz parte desse for, e aí ele sai executando todos eles de uma vez. Começando do 2, claro, porque aqui só vai do 2. Então, 2. E não, né? X agora. Agora eu posso usar o X. Então, se eu quiser o 10, aí eu tenho o segundo número de Fibonacci vale 2, o terceiro vale 3, o quarto vale 5, o 5 vale 8, o 6 vale 13, o sétimo vale 21 e assim por diante. Então, aqui a gente tem o quê? 3 exercíciozinhos. Eu posso passar... Acho que tem mais quantos aqui? Tem um quarto. Posso ir para o quarto. Quarto exercício. Vamos lá. Vamos mais um quarto e aí eu dou uma pausa. Quarto exercício. Na realidade, exercício quarto. Bom, vamos lá. Qual é esse exercício? Tá tudo anotado no outro lado ali, em outra aba, que vocês não estão vendo. Pronto, é somar os termos dessa sequência aqui. 1 sobre 1, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 5, mais 4 sobre 7, mais 5 sobre 9 e assim por diante até n sobre m. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem duas sequências aqui, né? A gente tem duas sequências aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Eu tenho que fazer essas duas sequências meio que ao mesmo tempo. Então, o que eu gostaria era de fazer uma soma total. E aqui eu vou ter que fazer a quantidade de termos, que pode depender do usuário. Eu vou simplesmente botar, sei lá, 50 termos, tá bom? Não, na realidade 10 termos. 10 termos é uma boa para a gente começar a olhar. E eu preciso saber a soma total. Como eu quero fazer uma soma, a única coisa que é neutra para o caso de uma soma é o zero. Então, se eu continuar acumulando em cima de soma, eu não tenho nenhum problema por causa do termo inicial. O termo inicial é zero, ele é um elemento neutro, que nem o 1 é para multiplicação. Então, eu vou ter uma quantidade de termos, eu quero a soma total. E aí, como é que eu faço para calcular isso? Né? Eu vou ter que fazer um for, basicamente. Antes de qualquer... Cada vez que eu executar meu loop, eu vou querer fazer a seguinte coisa. Soma total vai ser receber a soma total mais 1 sobre 1. Depois eu vou querer fazer soma total, é a soma total mais 2 sobre 3. 3 sobre 5. E assim por diante, 4 sobre 7. E assim por diante, seguindo a sequência. Basicamente, é isso que eu quero fazer.
se a gente for organizar isso de forma sem usar um laço, uma repetição. Então, eu tenho que arranjar um jeito de transformar essa parte aqui, que é a que eu estou repetindo, em algo que se beneficie de um laço. Então, vamos lá. Eu preciso gerar essa sequência. Essa segunda sequência tá me parecendo que é a primeira duplicada. Né? A partir desse item aqui, pelo menos. Né? É duas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Só um adendo. Vamos ver assim. 2 vezes 1 menos 1. Isso aqui também é a mesma coisa? É 2 vezes 2 menos 1? Esse aqui também? 2 vezes 3 menos 1? Olha só que coisa bonita. 2 vezes 4 menos 1? Então, eu acho que a gente encontrou uma lei de formação. Se não encontrar uma lei de formação, se não encontrar uma forma de, usando pelo menos uma, duas, três variáveis que seja, você conseguir fazer toda essa organização, aí não dá para usar um laço, não. Mas essa é a ideia, é conseguir fazer isso que a gente acabou de ver. E como é que eu consigo aprender a fazer isso? Prática, 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 prática. Eu não sei exatamente ensinar como perceber padrões se você não está acostumado a perceber padrões. Então, esse aqui é um padrão que normalmente a gente enxerga depois de um tempo. 1, 3, 5, 7, 9, os números ímpares. O que são os números ímpares? Como é que eu gero a sequência de números ímpares? É 2 vezes o número natural menos 1. Pronto. Se você gerar essa sequência 2 vezes o número natural menos 1 e variar os números naturais, você tem a sequência de números ímpares. Como é que eu sei isso? Das 300 mil vezes que eu já vi isso na vida. Pronto. Foi só assim. Só por isso. E agora? Bom, agora a gente já tem a sequência, né? O primeiro termo é um número e o segundo termo é 2 vezes esse número menos 1. Então dá para fazer um for x in range 1 até os termos mais 1. Vou precisar disso porque eu quero que comece do 1 e eu quero que termine no 10. Né? Aqui, do jeito que a gente fez aqui. E aí eu vou fazer soma total, recebe soma total mais o x dividido por 2 vezes x menos 1. E antes que a gente cometa esse erro, eu vou botar esse negócio entre parênteses para evitar qualquer problema de parentização. Então, aqui, desse jeito, eu posso fazer no final, print, soma total. Vou tirar, claro, esse pedaço aqui. Isso aqui não precisa, era só para me organizar. E a gente já tem o resultado do nosso programa. Se for o 10, é 6. Vamos botar 1, só para a gente, né? 1 tem que ser 1. O 2, 1 mais 2 terços. Vou fazer isso aqui na calculadora só para ter certeza que está certo. 1, 2 terços mais 1, tá? Parece certo. Deu quase a mesma coisa na calculadora, exceto aqui na última casa, que em vez de ficar 5, ficou 7, mas aí é erro de arredondamento. Então pronto, tá aqui, mais um. Quando você quer somar coisas, você começa com o acumulador 0. Quando você quer multiplicar coisas, você começa com a variável acumuladora, que a gente chama 1, porque são os elementos neutros. E aí você procura a lei de formação do que você quer no seu bloco. Antes de começar o bloco, aqui eu gostaria que a soma total estivesse guardando até uma parte da sequência. Né? Assim que entra, eu não quero nada. Depois da execução do primeiro laço, eu quero que ele tenha acumulado esse 1 sobre 1. Na segunda execução do bloco, eu quero que ele já tenha terminado de acumular 1 sobre 1 mais 2 sobre 3. Para a terceira execução do bloco, ele acumular mais 3 sobre 5 e assim por diante até chegar na última execução do bloco. Então, antes do bloco, imediatamente antes de começar a executar o bloco, eu quero que a soma total já tenha acumulado os primeiros, sei lá, x termos da soma. Para o próximo x, pegar o próximo termo e jogar lá. E assim por diante até o último. Quando terminar, eu vou ter todos os termos da soma. E eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu vou editar esse vídeo para colocar ele lá no... Vou separar, claro, esses 4 exercícios. Vou editar um vídeo de forma que separe os 4 exercícios e ficar tudo no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer logo agora, senão eu vou fechar aqui o vídeo. Eu vou dar-lhe uma. Eu dou-lhe 2. E então eu dou-lhe 3. Então, tchau para vocês. Vejo vocês... não vejo vocês tão cedo, porque né, assim, não tá remoto. Mas falo com vocês logo mais. Tchau, tchau, pessoal.
Boa tarde.